Imagine viver em um tempo em que as festas duravam dias inteiros, em que o vinho, a música e a dança não eram apenas diversão, mas formas de honrar os deuses, celebrar a colheita ou marcar o início de um novo ciclo da vida. No Egito Antigo, na Mesopotâmia e em outras civilizações do Oriente Próximo, as celebrações eram verdadeiros espetáculos, cheios de cores, aromas e sons que ecoavam por ruas inteiras. Neste vídeo, vamos mergulhar nesse universo vibrante das festas antigas. Desde os rituais mais sagrados até as comemorações populares que uniam ricos e pobres sob o mesmo céu. Curta o vídeo, se inscreva no canal e prepare-se para viajar no tempo, porque agora a história vai começar. Muito antes de existirem calendários ou relógios, o tempo era marcado pelos ciclos da natureza, o nascer do sol, o fluxo do rio, as estrelas que voltavam a brilhar no mesmo ponto do céu. Tudo isso indicava o ritmo da vida. Foi nesse compasso natural que nasceram as primeiras festas. Antes mesmo de haver templos de pedra, já existiam celebrações feitas sob o céu aberto, em torno do fogo, onde o homem buscava agradecer e pedir. A festa era um diálogo com o invisível, uma tentativa de tocar os deuses com danças, cantos e oferendas. Os povos antigos acreditavam que o mundo só se mantinha em equilíbrio quando os homens lembravam de honrar as forças divinas. Se o rio enchia, se a colheita era boa, se a chuva vinha no tempo certo, era porque os deuses estavam satisfeitos. Mas se o solo secava ou as doenças se espalhavam, significava que algo estava em desordem e que era preciso celebrar novamente para restaurar a harmonia. Assim, as festas não eram simples momentos de lazer. Eram rituais sagrados, uma forma de manter viva a relação entre o humano e o divino. No Egito Antigo, o ciclo das cheias do Nilo determinava quase todo o calendário de celebrações. Quando as águas começavam a subir, as pessoas viam nisso um sinal de renovação. Era o momento de agradecer a Hapi, o deus do rio, que trazia consigo o limo fértil capaz de gerar vida nas margens áridas. As vilas se enchiam de músicas e danças, e as oferendas eram colocadas sobre pequenas embarcações de junco que deslizavam sobre as águas, levando pedidos e gratidão. O cheiro de incenso se misturava ao aroma do pão recém-assado e da cerveja de cevada, símbolos da abundância que se desejava para o novo ciclo. Na Mesopotâmia, entre o Tigre e o Eufrates, as festas tinham um tom semelhante. Lá, o homem também vivia em profunda dependência das forças naturais. Cada estação pedia um tipo de celebração: a semeadura, a colheita, o início das chuvas. Em tempos de lua cheia, as praças das cidades eram tomadas por procissões, tambores e cânticos. O som ecoava pelos zigurates e as pessoas acreditavam que suas vozes alcançavam o céu. O alimento era compartilhado entre vizinhos e viajantes, e as estátuas dos deuses eram levadas em cortejo pelas ruas, envoltas em tecidos coloridos e coroas de flores. Essas festas antigas uniam todos os aspectos da vida. Não havia uma separação entre o sagrado e o cotidiano. Preparar o pão, moer o trigo, fabricar o vinho, tudo fazia parte de um grande ritual. As mulheres acordavam antes do sol para sovar a massa e acender os fornos. Os artesãos poliam as pedras, pintavam jarros e talhavam imagens que seriam oferecidas aos deuses. As crianças corriam entre os cestos de tâmaras e figos, observando com olhos curiosos aquele movimento intenso. Era um trabalho coletivo, uma energia que tomava as aldeias e transformava dias comuns em momentos extraordinários. O início das festas era sempre anunciado por sons. Primeiro, o toque dos tambores, grave e ritmado, chamando o povo. Depois, o eco dos cantos, das flautas e das palmas. As ruas eram enfeitadas com ramos verdes, tecidos coloridos e tochas. O calor do deserto parecia menos árduo quando o povo se reunia para celebrar.
A festa era também uma pausa, o descanso merecido após semanas de colheita ou construção. Era o tempo de sorrir, de comer em abundância e de olhar para o céu com esperança. Muitos desses rituais estavam ligados às fases da lua. Os povos observavam o ciclo lunar como um símbolo da vida: nascimento, crescimento, morte e renascimento. Cada fase marcava um tipo de celebração: a lua nova para pedir proteção, a cheia para agradecer. Assim, o calendário religioso se confundia com o calendário da própria terra. E cada novo ciclo era uma promessa de que, com fé e gratidão, os deuses manteriam o equilíbrio do mundo. Ao redor do fogo, contavam-se histórias. Os mais velhos relembravam os mitos da criação, as batalhas dos deuses, as lições deixadas pelos ancestrais. Essas narrativas davam sentido à celebração. Não se tratava apenas de beber ou dançar, mas de recontar quem se era e de onde se vinha. A festa tornava-se uma ponte entre passado e presente, entre os vivos e os que já partiram. Era uma forma de dizer: ainda estamos aqui e o mundo continua a girar. Enquanto as músicas ecoavam e o cheiro da comida se espalhava pelo ar, nascia um sentimento de comunhão. Os ricos e os pobres, os camponeses e os sacerdotes, todos participavam de alguma forma. Cada um tinha seu papel, e todos, juntos, sustentavam a ordem do universo. Assim, celebrar não era apenas viver a alegria do instante, mas garantir que o ciclo da vida seguisse adiante. E foi dessa união entre fé, natureza e trabalho que surgiram as grandes festas que marcariam as civilizações antigas. Festas que não pertenciam a um só povo, mas a toda a humanidade. Esse impulso de cantar, dançar e agradecer simplesmente por existir. O homem primitivo talvez não entendesse o porquê de celebrar, mas sabia, no fundo, que a festa era o que mantinha o mundo em movimento. No Egito Antigo, celebrar era mais do que um gesto de alegria. Era uma forma de garantir a continuidade da vida, tanto no mundo dos homens quanto no dos deuses. Nenhum povo soube unir tão profundamente fé e espetáculo quanto os egípcios. Cada festa era um rito cuidadosamente planejado, onde o sagrado se manifestava diante de todos. E entre as mais grandiosas, duas se destacavam: a festa de Opet, em Tebas, e a bela festa do Vale, quando o rio e o deserto se tornavam pontes entre os reinos da vida e da eternidade. A festa de Opet acontecia todos os anos durante a cheia do Nilo, o momento em que o rio transbordava e trazia consigo a promessa de fertilidade. Era uma celebração dedicada a Amon, o deus oculto, e ao faraó, seu filho terreno. Durante vários dias, a cidade de Tebas se transformava. As ruas se enchiam de cânticos, oferendas e perfumes. O povo esperava com ansiedade o instante em que as portas do templo de Karnak se abriam e a estátua sagrada de Amon, guardada na escuridão, era trazida para ver a luz. O cortejo começava sob o sol dourado. Sacerdotes, soldados e músicos formavam uma longa procissão que seguia em direção ao templo de Luxor. A estátua de Amon, colocada em um barco dourado coberto por tecidos azuis e vermelhos, era levada até o Nilo. O rio, que já era sagrado por si só, tornava-se então o caminho dos deuses. Outros barcos acompanhavam o trajeto, levando imagens de Mut, a esposa de Amon, e de Khonsu, o filho divino. O som dos tambores ecoava pelas margens, e as pessoas jogavam flores na água enquanto recitavam hinos que pediam prosperidade e equilíbrio. A viagem fluvial era o momento mais esperado. O reflexo das velas e dos estandartes coloridos tremulava sobre o espelho do rio. O cheiro de incenso se misturava à brisa úmida. As mulheres batiam palmas e entoavam canções de alegria, enquanto os sacerdotes recitavam fórmulas sagradas que ninguém além deles compreendia por completo. Era como se o próprio Egito respirasse junto com os deuses.
Em cada curva do Nilo, o povo se curvava, agradecendo pela fertilidade das águas e pela presença invisível das forças divinas. Ao chegar ao templo de Luxor, a estátua era recebida com danças e banquetes. Durante dias, a cidade não dormia. As pessoas comiam, bebiam e festejavam sob o olhar dos sacerdotes e da elite. Mas por trás da celebração, havia também uma mensagem política, a confirmação do poder do faraó como mediador entre os homens e os deuses. A presença do rei no cortejo não era apenas simbólica. Ele representava o elo vivo que mantinha a ordem do universo. Quando o faraó aparecia, vestindo suas túnicas brancas e o diadema dourado, o povo o aclamava como se visse o próprio Amon caminhando sobre a terra. Essa união entre fé e poder era essencial. No Egito, a religião sustentava o trono, e o trono sustentava a religião. As festas, portanto, não eram apenas devoção, eram instrumentos de coesão, momentos em que todos, do mais humilde camponês ao mais alto sacerdote, se viam como parte de um mesmo corpo, o corpo do Egito. A harmonia das procissões, a beleza das oferendas, a música que ecoava pelos templos, tudo servia para lembrar que o mundo estava em ordem e que os deuses continuavam a abençoar o país. Outra celebração igualmente grandiosa era a bela festa do vale. Nela, o sagrado atravessava o rio em direção ao mundo dos mortos. A imagem de Amon, novamente em seu barco dourado, deixava o templo de Luxor e seguia para o lado ocidental do Nilo, onde ficavam as necrópolis e os templos funerários. Essa travessia simbolizava a visita do Deus aos antepassados e aos faraós que haviam partido. Era um momento de comunhão entre os vivos e os mortos, uma ponte de luz entre os dois mundos. Nas margens do rio, famílias inteiras acendiam lamparinas, preparavam pães e bebidas e visitavam os túmulos de seus parentes. Decoravam as lápides com flores de lótus e folhas de palmeira, acreditando que, durante a festa, as almas dos mortos retornavam para participar da celebração. Havia risos, música e orações. Era uma mistura rara de alegria e reverência. O Egito celebrava a vida, mas também acolhia a morte como parte natural do ciclo divino. Os templos vibravam com o som dos sistros, dos tambores e dos cânticos. O ar ficava espesso com o perfume do incenso e da mirra. Cada nota musical, cada pétala jogada sobre a água, cada luz tremulante de lamparina tinha um significado. Era o Egito reafirmando sua fé, sua identidade e sua esperança na continuidade do mundo. Essas festas eram muito mais do que eventos religiosos. Eram encenações grandiosas que envolviam toda a sociedade. Sacerdotes, escribas, músicos, dançarinos e artesãos trabalhavam juntos por semanas para criar um espetáculo que unia devoção, arte e poder. A fé tornava-se visível, audível, palpável. O divino deixava os templos e caminhava entre o povo. Quando as festas terminavam, restava no ar o eco dos cânticos e o cheiro doce das flores murchas. O Nilo voltava ao seu silêncio habitual, mas algo permanecia. A sensação de ter estado por alguns dias na presença do sagrado. Era esse sentimento que sustentava a alma do Egito. A certeza de que enquanto houvesse música, fé e celebração, o ciclo da vida nunca deixaria de recomeçar. Na antiga Mesopotâmia, o tempo era uma força viva, um ciclo que nascia, morria e renascia a cada ano. E nenhum momento simbolizava melhor esse renascimento do que o Akitu, o grande festival do Ano Novo Babilônico. Celebrado durante 12 dias inteiros, o Akitu era mais do que uma festa. Era um reencontro entre os homens e os deuses. Um ritual que reafirmava a ordem do cosmos e o papel do rei como mediador entre o mundo terreno e o divino. Quando chegava o mês de Nisano, o primeiro do calendário babilônico, que coincidia com a primavera, a cidade de Babilônia se transformava.
As ruas eram varridas, os templos purificados e as casas decoradas com flores e tecidos coloridos. O ar ficava tomado pelo cheiro de resina, de pão recém-assado e de cerveja fresca. O povo se preparava para o que seria o ponto mais importante do ano, o momento em que o caos seria derrotado e a harmonia restabelecida. O Akitu começava dentro do Esagila, o grande templo de Marduk, o deus protetor de Babilônia. Lá, os sacerdotes recitavam os versos do Enuma Elish, o épico da criação. Eles narravam como Marduk derrotou Tiamat, o dragão primordial das águas, e deu forma ao mundo. Ao ouvir essas palavras, o povo acreditava que o mito estava sendo reencenado, que naquele instante o universo era recriado e o caos voltava a ser vencido. O templo se enchia de vozes, tambores e cânticos que ecoavam por toda a cidade. Mas o ponto central da festa era o papel do rei. Durante o Akitu, ele deixava de ser o soberano poderoso e se tornava, por alguns dias, um homem comum. O ritual de humilhação era intenso e simbólico. Diante da estátua de Marduk, o sumo sacerdote retirava a coroa e o cetro do rei, obrigando-o a se ajoelhar. Em seguida, o sacerdote o esbofeteava, um gesto que, longe de ser desrespeito, simbolizava a purificação do governante. O rei, então, confessava suas falhas e declarava que governava apenas com a permissão dos deuses. Se o sacerdote chorasse ao ver o rei humilhado, era sinal de que Marduk estava satisfeito e o favor divino permanecia sobre a cidade. Após esse momento de humildade, o rei era novamente coroado. O sacerdote devolvia os símbolos do poder e declarava que Marduk o havia escolhido mais uma vez para governar a terra. Era o renascimento da ordem, o retorno da luz após a escuridão. O povo, ao saber da restauração do rei, enchia as ruas de gritos, danças e música. Era como se todo o cosmos respirasse aliviado. A partir daquele instante, o novo ano podia, enfim, começar. A celebração se expandia para fora dos templos. O cortejo do deus Marduk seguia pelas avenidas da cidade, carregado em um barco dourado sobre rodas, acompanhado por sacerdotes, músicos e soldados. O povo atirava flores e fitas coloridas e as crianças corriam ao lado da procissão, tentando tocar o cortejo divino. O som dos tambores misturava-se ao das flautas e dos cânticos que pediam bênçãos para as plantações e para as famílias. O festival não era apenas religioso, era também político e teatral. Em várias partes da cidade, representações dramáticas recontavam o mito da criação. A luta entre Marduk e Tiamat era encenada em palcos improvisados, com máscaras, figurinos e instrumentos. Essas dramatizações faziam parte da essência do Akitu. O público revivia, junto com os atores, o combate eterno entre a ordem e o caos. Cada gesto, cada fala, cada som tinha um poder simbólico. Ao ver o Deus triunfar, as pessoas acreditavam que o mundo inteiro estava sendo purificado. Durante os dias seguintes, Babilônia se tornava um grande banquete coletivo. Os pátios dos templos e as praças se enchiam de mesas cobertas com tâmaras, pães, carne e cerveja. Famílias inteiras se reuniam para comer, rir e cantar. As dançarinas exibiam coreografias em homenagem aos deuses, enquanto os músicos tocavam harpas, tamborins e flautas. O vinho e a cerveja corriam soltos, e o cheiro doce dos perfumes se misturava ao calor das tochas que iluminavam a noite. No 11º dia, uma nova procissão partia em direção à casa de Akitu, um templo fora dos muros da cidade. Lá, o deus Marduk viajava simbolicamente para o mundo dos deuses, enquanto a população acompanhava o percurso com orações. Esse momento representava a passagem do tempo antigo para o novo, o fechamento de um ciclo. Ao retornar para a Babilônia no último dia, o Deus trazia consigo a bênção da renovação. Quando o sol nascia no 12º dia, o Akitu chegava ao fim.
As pessoas voltavam às suas rotinas, mas algo havia mudado. O rei, restaurado em glória, simbolizava o renascimento da terra. O povo, purificado pelos rituais, sentia-se parte da criação. Tudo parecia recomeçar. O tempo, as colheitas, a própria esperança. O festival do Akitu mostrava que, para os babilônios, o mundo não era estático. Era uma dança entre destruição e renascimento, entre caos e harmonia. Celebrar o Ano Novo era, portanto, muito mais do que marcar a passagem dos dias. Era reafirmar que a vida só continua quando os deuses são lembrados e que o poder humano só tem sentido quando se curva diante do sagrado. E assim, ano após ano, o Akitu mantinha viva a crença de que o cosmos, o rei e o povo eram partes de um mesmo corpo. Uma coreografia perfeita entre fé, política e arte, onde cada nota, cada gesto e cada lágrima tinham o poder de recriar o mundo. Enquanto os sacerdotes entoavam hinos nos templos e os reis cumpriam seus rituais de poder, o povo comum vivia as festas de um modo mais terreno, mais humano. Para eles, cada celebração era uma chance rara de suspender o peso do cotidiano. Por alguns dias, o trabalho nos campos, o calor das oficinas e o silêncio das casas davam lugar ao som das flautas, às gargalhadas e ao aroma irresistível de comida fresca. O sagrado e o profano se misturavam nas ruas, formando uma única corrente de vida, barulho e cor. Nas cidades antigas, os mercados eram o coração pulsante dessas festas. Logo ao amanhecer, os vendedores armavam suas tendas cobertas por tecidos coloridos. Cestos de tâmaras, figos e romãs disputavam espaço com jarros de vinho, peças de cerâmica, colares de vidro e amuletos de boa sorte. O ar era denso com o perfume das especiarias, canela, mirra, cominho e incenso. O som dos mercadores chamando clientes se misturava ao murmúrio das multidões que vinham de longe, trazendo suas mercadorias e histórias. Em dias de festa, viajantes e comerciantes de diferentes regiões se encontravam. Egípcios, núbios, sírios, persas, todos se cruzavam nas mesmas praças, trocando produtos, sotaques e risos. As rotas comerciais, que normalmente serviam para o trabalho, tornavam-se também caminhos de cultura e celebração. O estrangeiro era recebido com curiosidade, e sua presença acrescentava novos sabores e melodias às festividades. Era assim que, nas festas do Egito e da Mesopotâmia, o mundo inteiro parecia caber dentro de uma única cidade. O vinho e a cerveja eram os símbolos da abundância. Homens e mulheres brindavam sob o sol, partilhando o mesmo jarro. Era o momento em que as diferenças sociais se tornavam menos rígidas. O escravo podia dançar ao lado do soldado, o camponês rir junto ao escriba. A embriaguez era, por um instante, uma libertação. Não um pecado, mas uma forma de esquecer a dureza da vida. O riso, o canto e o gesto de oferecer um gole a outro eram considerados sinais de amizade e generosidade, bênçãos que os deuses olhavam com complacência. As danças eram o ponto alto das celebrações. As ruas se enchiam de grupos de dançarinos e dançarinas que moviam o corpo ao som dos tambores e das flautas. Suas roupas brilhavam com miçangas e metais, e o movimento dos quadris e dos braços parecia imitar o balanço das águas do Nilo. As músicas variavam entre ritmos lentos e suaves, usados nas procissões religiosas, e batidas rápidas e pulsantes que faziam o povo vibrar. O chão de terra batida tremia sob os pés dos dançarinos, e o eco de suas palmas se misturava ao coro das vozes. Havia também os artistas de rua, acrobatas que giravam tochas em chamas, malabaristas que equilibravam vasos na cabeça, contadores de histórias que reuniam crianças e adultos em torno de suas narrativas. Eles eram o espetáculo vivo das festas, figuras errantes que sobreviviam da alegria que sabiam provocar.
Suas vozes e gestos transformavam as praças em palcos, e cada história contada era uma forma de manter viva a memória dos deuses e dos heróis. As crianças corriam entre as tendas, encantadas com os sons e as cores. Ganhavam pequenos brinquedos de barro, jogavam dados, imitavam os músicos e riam das imitações dos palhaços de rua. As famílias se reuniam ao redor das fogueiras ao cair da noite, compartilhando refeições simples, mas abundantes. Pão, peixe, frutas e mel eram distribuídos entre todos. O cheiro do trigo assado e da carne grelhada enchia o ar, e cada mordida tinha o sabor da festa e da liberdade. À medida que o sol desaparecia, as lamparinas e tochas acendiam uma nova atmosfera. As sombras dançavam nas paredes dos templos e nas colunas das casas. O som das flautas se tornava mais suave e o vinho continuava a circular. Casais se aproximavam, risadas se misturavam às músicas, e por algumas horas o mundo parecia perfeito, livre das preocupações, das ordens, dos decretos e das colheitas. Era o tempo da leveza, o momento em que o ser humano podia simplesmente existir, sentir e festejar. Mesmo os templos, que eram lugares de seriedade e silêncio, abriam-se nesses dias. Sacerdotes distribuíam pequenas porções de comida e bebida, e os altares eram cobertos de flores trazidas pelo povo. Era como se, nesses dias de festa, a divindade deixasse de ser distante e se tornasse próxima, quase humana. O riso, a música e o cheiro da comida eram, de certo modo, formas de oração. Essas celebrações populares não apagavam o sentido religioso das festas, mas o ampliavam. O sagrado estava presente não apenas nos templos, mas também no toque das mãos que amassavam o pão, nos passos das danças, no calor das conversas ao redor das fogueiras. A alegria era, em si, uma oferenda. O povo acreditava que os deuses também sorriam quando viam seus filhos celebrando a vida que lhes fora concedida. E assim, entre o barulho dos mercados, o brilho das tochas e o sabor do vinho, as festas antigas tornavam-se mais do que eventos religiosos. Eram o retrato da humanidade em sua forma mais pura. Gente simples, cantando e dançando sob o mesmo céu, lembrando que, mesmo em um mundo dominado por reis e deuses, havia sempre espaço para a alegria, o encontro e o prazer de estar vivo. Por trás das músicas, das danças e dos rituais que encantavam multidões, havia um trabalho silencioso, árduo e essencial. As grandes festas do mundo antigo não surgiam do acaso. Cada detalhe, do perfume que queimava nos templos à cor dos tecidos usados nas procissões, era fruto de um esforço coletivo que mobilizava toda a cidade. Muito antes do início das celebrações, as ruas já fervilhavam de gente preparando o espetáculo que uniria o sagrado e o humano. Nos bastidores, o primeiro sinal de que a festa se aproximava era o cheiro. O aroma do pão recém-assado, das ervas esmagadas, da cera aquecida e da madeira queimada. Mulheres e servos se reuniam nas cozinhas comunitárias para preparar o que seria servido durante os dias de comemoração. O trigo era moído com força, o mel fervido, os frutos secos picados em cestos de palha. As mãos calejadas transformavam ingredientes simples em banquetes dignos dos deuses. O pão, símbolo da vida, saía do forno com crostas douradas, enquanto as panelas de barro ferviam lentamente, espalhando um perfume de especiarias que se misturava à poeira quente das ruas. As mulheres tinham um papel central nesse processo. Eram elas que organizavam as cozinhas, costuravam as roupas e produziam os perfumes usados nos rituais. Algumas, especialmente as sacerdotisas, também cuidavam das oferendas e das purificações. Outras passavam dias tingindo tecidos, cortando linho, costurando mantos e coroas de flores. O colorido das procissões nascia de suas mãos,
e o brilho dos adornos refletia a paciência de quem trabalhava à sombra para que os outros brilhassem à luz. Os escravos, por sua vez, eram a força invisível que mantinha tudo em movimento. Eles carregavam água, limpavam os templos, montavam as estruturas de madeira, erguiam as plataformas para as cerimônias e cuidavam dos animais que seriam usados nas oferendas. Muitos passavam noites inteiras em silêncio, transportando jarros de vinho, cestas de tâmaras e vasos de flores até os locais sagrados. Apesar da dureza do trabalho, sabiam que faziam parte de algo maior. Quando o cortejo começava e o som dos tambores ecoava, até eles, de longe, sentiam o orgulho de ter contribuído para a grande celebração. Os artesãos também desempenhavam um papel indispensável. Ferreiros, carpinteiros, ourives e ceramistas passavam semanas produzindo objetos sagrados, estátuas, instrumentos musicais, vasos decorativos, amuletos e joias. Nas oficinas, o ritmo era marcado pelo som dos martelos e o brilho do fogo. O ouro era polido, o cobre moldado. O barro ganhava forma sob as mãos hábeis que transformavam matéria em símbolo. Cada peça tinha um significado. Um colar podia representar a fertilidade, um jarro, a abundância, uma pequena escultura, a presença de um deus. Enquanto isso, nos templos, os sacerdotes e escribas se dedicavam à parte espiritual e administrativa. Eram eles que organizavam o calendário das celebrações, calculando as datas com base nos astros e nas cheias dos rios. Também supervisionavam o armazenamento das oferendas e o destino das doações trazidas pelo povo. Durante os preparativos, os templos se tornavam verdadeiros centros de operação, onde se discutia desde o roteiro das procissões até o número de músicos e dançarinos que participariam. Essas festas também movimentavam a economia local. Os mercados prosperavam nos dias que antecediam as celebrações. Comerciantes traziam tecidos finos, especiarias raras, metais preciosos e animais exóticos. O comércio de vinho, cerveja e pães aumentava de forma impressionante. Os produtores locais viam seus estoques esvaziarem e os artesãos recebiam mais encomendas do que em qualquer outra época do ano. Para muitos, as festas eram o auge do lucro e o momento de sustento para os meses seguintes. Nas ruas, o burburinho era constante. O som dos martelos, o tilintar dos sinos e o canto das mulheres enchiam o ar. As casas eram varridas, os altares lavados com óleos perfumados e decorados com flores frescas. Até os animais recebiam cuidados especiais. Bois e carneiros eram adornados com fitas e guizos, prontos para os cortejos ou para o sacrifício sagrado. Era um esforço coletivo que unia todas as camadas da sociedade, do mais humilde servo ao mais rico comerciante. Durante a noite, as lamparinas nas oficinas continuavam acesas. Homens e mulheres trabalhavam lado a lado, iluminados por uma luz trêmula que projetava sombras nas paredes de barro. O cheiro de fumaça, suor e óleo queimado formava a atmosfera dos bastidores, um cenário de cansaço e dedicação. E quando, finalmente, o primeiro tambor soava anunciando o início da festa, o silêncio de quem havia trabalhado tanto se transformava em um sentimento de realização. Essas mãos invisíveis que preparavam, construíam e limpavam eram as verdadeiras artífices da celebração. Sem elas, não haveria cores, nem aromas, nem música. O esplendor das festas antigas era sustentado por uma rede de esforços anônimos que refletia a própria estrutura social. Poucos comandavam, muitos executavam, mas todos, de algum modo, participavam da grande engrenagem da vida. Assim, cada festa era mais do que um evento religioso. Era um retrato em miniatura do mundo. Uma representação viva da ordem e do trabalho coletivo que mantinham a sociedade em equilíbrio. O brilho do ouro, o perfume do incenso e o sabor do pão compartilhado nas ruas eram o resultado de uma corrente humana
movida por fé, necessidade e beleza. E quando o povo se reunia para celebrar, cada um sabia, no fundo, que fazia parte dessa obra grandiosa, mesmo que seu nome nunca fosse lembrado. Quando as últimas tochas começavam a se apagar, o silêncio voltava a tomar as ruas. As músicas, antes ensurdecedoras, iam se dissolvendo no ar, como um eco distante de alegria que ainda vibrava no peito de quem dançara, cantara, rezara. O vento da madrugada soprava pelas vielas, carregando consigo o cheiro das flores murchas, do vinho derramado e da fumaça das fogueiras que lentamente se extinguiam. Era o fim da festa. O fim daquele tempo fora do tempo em que o sagrado e o humano haviam caminhado lado a lado. As pessoas, cansadas, mas sorrindo, retornavam às suas casas. Mulheres recolhiam os panos usados nas procissões. Os músicos guardavam seus instrumentos e os sacerdotes fechavam as portas dos templos, ainda impregnados com o perfume do incenso. Havia algo de melancólico na cidade que despertava para a normalidade, como se todos soubessem que o brilho da celebração jamais poderia durar para sempre. E ainda assim, cada olhar carregava um vestígio daquilo que havia sido vivido, uma lembrança, um fragmento de eternidade. As fogueiras, agora em brasas, lançavam luzes trêmulas sobre o chão coberto de pétalas e poeira. Algumas crianças, sonolentas, brincavam entre as sombras, imitando as danças que haviam visto os adultos fazerem. Um velho se sentava diante da porta de sua casa e observava o céu. Lá em cima, as estrelas brilhavam com a mesma serenidade de sempre, indiferentes, talvez, mas testemunhas silenciosas de todas as celebrações que o homem inventou para dar sentido à sua breve passagem pela terra. Os templos permaneciam envoltos em um silêncio reverente. O eco dos cânticos parecia ainda ressoar entre as colunas, e os deuses invisíveis recolhiam-se ao seu mistério. As oferendas queimadas, o vinho derramado, o pão partido, tudo havia cumprido seu papel. O mundo, acreditavam, estava novamente em harmonia. O faraó, o rei, o sacerdote, cada um, em sua posição, sentia que a ordem fora restaurada, que o ciclo recomeçava, que o caos havia sido por ora contido. E o povo, mesmo sem entender os mistérios mais profundos, sentia o mesmo. As festas, para eles, eram mais do que momentos de prazer. Eram pausas sagradas, respiros no tecido da existência, dias em que a fome e o cansaço eram esquecidos e em que todos, ricos e pobres, livres e escravos, se tornavam iguais diante da alegria. Durante a festa, não havia distância entre o céu e a terra. As danças, as risadas, as lágrimas, tudo se misturava em uma única energia viva, pulsante, que unia os homens aos deuses. Mas quando o último cântico se calava, o retorno à rotina era inevitável. Os mercados voltavam ao seu ritmo comum, as oficinas reabriam, o campo chamava de novo os trabalhadores. A cidade respirava mais lenta, como se precisasse se recompor do excesso de vida. E, no entanto, algo permanecia. Nas mãos calejadas que voltavam ao trabalho, havia um novo vigor. Nos olhares cruzados nas ruas, uma cumplicidade silenciosa. Era como se cada um carregasse consigo um pedaço da festa, uma centelha do fogo que, por um breve instante, iluminara a todos. Os deuses, acreditava-se, também se retiravam satisfeitos. Tinham recebido o louvor, o vinho, o perfume, a dança. Tinham sentido a devoção vibrar nos corações humanos. E talvez, lá do alto, olhassem com ternura para aquele povo que, entre o suor e a poeira, inventava formas de tocar o divino através da alegria. Porque, afinal, celebrar era isso, agradecer por estar vivo, por ver o sol nascer mais uma vez, por sentir a terra fértil sob os pés e o som dos tambores no ar. As festas que duravam dias inteiros não eram apenas sobre deuses, colheitas ou reinos, eram sobre o próprio ato de existir. Cada dança era uma prece, cada riso,
uma oferenda. E mesmo quando tudo terminava, quando os fogos se apagavam e o silêncio voltava a dominar o mundo, a memória da celebração continuava vibrando no coração das pessoas. A vida seguia, mas um pouco mais leve, um pouco mais luminosa. Talvez por isso, milênios depois, ainda sentimos a necessidade de celebrar. Ainda buscamos essas pausas no tempo, aniversários, festas, rituais, encontros, em que o mundo parece parar por um instante para nos lembrar de que viver em si é uma grande festa. Mudaram os deuses, mudaram as roupas, mudaram as músicas, mas o impulso é o mesmo. Ainda dançamos diante do mistério, ainda erguemos as mãos ao céu, ainda acendemos luzes para afastar a escuridão. E quando a noite chega e o ruído do mundo se cala, talvez o eco distante daquelas antigas celebrações ainda ressoe dentro de nós, como um tambor primordial, lembrando que o sagrado e o humano nunca estiveram tão distantes quanto parecem. A festa termina, mas a vida continua. E no fundo é isso que os povos antigos sempre souberam. Que o verdadeiro milagre não está apenas nos dias de celebração, mas em tudo o que vem depois, no simples ato de continuar vivendo, cantando, amando, trabalhando e esperando a próxima vez em que o tempo voltará a se abrir e o mundo inteiro dançará novamente sob o mesmo sol.